Olá, Rosa, Tamar, tudo jóia? Faz um tempão, né, que a gente não se vê, mas a gente não tem esquecido de vocês, não, né? A gente tem orado muito pela saúde de vocês agora, né, por conta dessa luta que vocês estão enfrentando. Temos sempre orado, né? Nossa família sempre tem orado pela salvação, né, dos nossos parentes. Então, o nosso maior desejo é esse, né? A gente sabe que a gente não tem tempo mais, assim, para ter muitas vezes contato, toda a correria do dia a dia, né? Mas, no entanto, a gente não esquece de vocês, não. Sempre nas nossas orações nós temos lembrado cada um de vocês. Tá bom? Então, temos orado aqui, a igreja também, né? Vocês sabem, hoje eu sou pastor da primeira igreja batista independente na cidade de Pitangueiras, São Paulo. Nós temos orado, né, pela salvação de vocês. Principalmente também, não só pela salvação, né, que é o principal, mas também a saúde de vocês também. Que Deus possa continuar abençoando, né, a saúde de cada um de vocês. Então, são dois os motivos aqui. O primeiro é dizer que a gente não esquece vocês, vocês estão nas nossas orações. E o segundo e principal motivo desse vídeo aqui é justamente para apresentar para vocês o Evangelho da Salvação. Eu estou fazendo aqui não é um convite para vocês virarem crente, né, mudar de religião, não é essa a ideia de maneira nenhuma, até mesmo porque, infelizmente, aí em Miguelópolis, né, não tem uma igreja batista, né, independente, fundamentalista. Quem sabe um dia, né, Deus abençoe o que nós teremos. Mas principal, de fato, é justamente apresentar a vocês a Jesus, e vocês crerem em Jesus como seu único sustento salvador. É o intuito, né, deste vídeo aqui para vocês. Então, eu gostaria de ser rápido também, né, para tomar muito tempo de vocês, mas dizer que isso é a coisa mais importante, é a decisão mais importante que alguém pode tomar na sua vida. É justamente receber Jesus como Salvador. Não há uma decisão mais importante do que essa. Não há nada mais importante nesse mundo do que isso, do que entregar a sua vida a Jesus Cristo. Tá bom? Então eu gostaria de apresentar para vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês, né, que todos nós somos pecadores, independentemente, né, de quem seja, do que faça. Todos nós, a palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Olha aí o versículo lá abaixo, né? Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, veja aqui, por conta, né, lá no Éden já, Adão e Eva, quando eles caíram ali em pecado, a palavra de Deus diz que o pecado passou a toda a raça humana. Basicamente é como se fosse uma doença, né, contagiosa aí, e ela pegou, alastrou por toda a raça humana. Então não há nenhum homem debaixo da terra, né, quando eu digo homem, homem, mulher, não importa o gênero aí, nenhum que seja santo, ou seja, que não tenha pecado. Todos nós somos pecadores mesmo. A palavra de Deus, inclusive, mostra para nós aí, né, nesse texto aí, que esse pecado, inclusive, gerou o quê? Gerou a morte, né? Olha, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, este homem Adão e Eva, lá no Éden, e por isso veio, então, o pecado, as consequências do pecado é justamente a morte, né? Por isso que nós morremos, nós não vivemos, né, eternamente, como, inclusive, Deus gostaria que nós vivêssemos, mas por conta da nossa escolha errada, hoje nós temos essa morte, né, que é uma das certezas que o homem pode ter nessa vida. Né? Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 6, perdão, versículo 23, a palavra de Deus também, ela pega e nos diz isso, né? Portanto, perdão, Romanos 6, 23, colocar aí para vocês conseguirem ler também. Né? Romanos 6, 23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o homem ele é pecador, a sua natureza, a palavra de Deus já diz isso, né? Que nós somos pecadores. Ele diz, inclusive, qual é o salário, né? Ou seja, o preço pelo nosso pecado, que é a morte. Mas olha que o texto, né, de Romanos 6, 23, ele fala para a gente, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra dom, né, nas Sagradas Escrituras aqui, ela significa presente. Né? Então, presente de Deus para nossas vidas aqui é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o homem ele é pecador. Por conta dele ser pecador, ele justamente está condenado à morte, né? Como nós vimos no versículo anterior aí, aqui também, falando sobre o salário do pecado, é a morte. E não só essa morte física que todos nós vamos passar,
Mas a Bíblia fala sobre o amor espiritual, né? O homem sem Cristo, quando ele morre espiritualmente. Ele vai justamente, né, sofrer na condenação do inferno, onde a palavra de Deus, né, descreve aquele lugar como um lugar onde o bicho nunca morre, né? O fogo nunca se apaga, onde há tormento, há ranger de dentes. E é justamente para isso, inclusive, que Jesus Cristo veio a esse mundo, para nos livrar desse lugar, dessa condenação, e dar a nós a vida eterna, né? Esse presente aqui de graça. Então é muito importante isso, ó. A salvação ela é de graça. Você não precisa pagar nada para obter a salvação. Só precisa crer em Jesus Cristo. Né? Então veja aí o que o texto diz. É o dom gratuito de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então veja, é um presente de graça que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. Então, o único meio de salvação, o qual a palavra de Deus nos diz aqui, é justamente por meio de Cristo. Então, por isso que eu disse lá no começo, né, que não é uma religião. O convite aqui para vocês não é de irem a uma religião, porque a religião ela não pode salvar, né, o homem, né? Assim como as nossas obras também não nos salvam, mas justamente Jesus. Esse texto, de Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, deixa inclusive isso bem claro para nós. Ele diz assim, ó, porque pela graça sois salvos. Graça é o quê? Favor imerecido, ou seja, salvação, perdão, nenhum de nós merecemos a salvação. Itamar Rosa, nenhum de nós, nem vocês, nem eu, nem ninguém nesse mundo aqui, nós merecemos a salvação. Mas interessante aqui é que Deus ele nos dá, lembra, o dom, o presente, né? Gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então é isso aqui, nós somos salvos por essa graça, esse favor imerecido de Jesus, esse presente dele a nós para nos dar a salvação. Então veja que o texto diz, né? Porque pela graça sois salvos, favor imerecido, graça significa isso, favor imerecido, por meio da fé. Da fé em quem? Da fé em uma religião? Da fé em uma pessoa que não Jesus? Não. A fé aqui, obviamente, né, a salvação, o meio da salvação aqui, é pela fé em Cristo Jesus. Então, se a salvação fosse por uma religião, se a salvação fosse por uma outra pessoa que não Cristo, se a salvação fosse, inclusive, de repente, aí, pelas nossas obras, né, como o texto vai dizer mais adiante para nós, então Jesus não necessitaria de ter vindo a este mundo, sofrido como sofreu, e morrer pelos nossos pecados como ele morreu. Bastava apenas Jesus, né, ter dito, Deus ter dito, olha, vocês vão para determinada igreja, que essa igreja é que vai salvar. Ou então você faça isso, que isso vai te salvar. Mas não. De Gênesis a Apocalipse, ou seja, toda a Bíblia fala justamente que a salvação vem por meio de Jesus Cristo e só de Jesus. Lá em João 14,6, inclusive, né, fazendo parênteses aqui para outro texto, Jesus Cristo ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então lembra, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele é o único meio que o homem pode chegar ao céu. Por isso, então, a salvação é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E o texto continua, isto não vem de vós, ou seja, a salvação não é algo que nós vamos conquistar, que nós conseguimos merecer, nada disso, né? A salvação, ela não vem de nós mesmos. É um dom de Deus. Mais uma vez a palavra aí, né? Dom. É um presente de Deus. E o versículo 9 aí, do texto, ele termina, né? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, eu sei que tem muitas igrejas, né? Que elas estão ensinando uma coisa que não é a realidade. Eles estão ensinando que, olha, você deve fazer o bem e tal, e à medida que você vai fazendo o bem, você vai construindo essa salvação, para que um dia que você chegue lá no céu, parece que Deus vai colocar, né, a ideia ali de que Deus vai colocar numa balança ali as obras boas e as obras más, e aquela que pesar mais é que vai decidir ali o seu destino. E na verdade a palavra de Deus não fala nada sobre isso. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Ainda que o homem precisa viver nas boas obras, ainda que o homem deve fazer o bem, né? Isso é uma responsabilidade de todo homem, no entanto, não é isso que salva. O que salva é Jesus. Então, Jesus, como eu disse lá atrás, né? Jesus não necessitaria ter vindo aqui se fossem as nossas obras que nos salvaria. Apenas ele deveria ter dito, né? Olha, façam boas obras e vocês vão ser salvos. Mas pelo contrário, né? A Bíblia aí vocês estão vendo bem claramente que a Bíblia cita aqui que não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu costumo dizer, né, que lá no céu só vai ter um testemunho. Todo mundo vai ter o mesmo testemunho, chegando lá dizendo assim, eu estou aqui no céu hoje, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e deu a minha salvação e a vida eterna. Então esse vai ser o testemunho
e todos vão contar ali no céu, né? Ninguém vai poder chegar lá, eu sou bom, eu vim porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ninguém vai ter esse testemunho ali. Até mesmo porque o valor da salvação é altíssimo, segundo as Escrituras. De forma que o homem jamais seria capaz de pagar um preço. Mesmo que ele fosse o dono do mundo todo, né? Ele não conseguiria pagar o preço pela sua redenção. Por isso teve de vir, né? Alguém muito mais valoroso, né? Alguém bem mais precioso, ou seja, Jesus, né? O único Filho de Cristo para morrer por nós, pelos nossos pecados. Inclusive, João, né? No Evangelho de João, nós encontramos a Bíblia falando sobre isso, né? João capítulo 3, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Viu? A finalidade, né, de Deus ter enviado o Filho dele ao mundo aqui é justamente demonstrar esse amor, né, e salvar o homem, salvar a humanidade, para que a humanidade não pereça no fogo do inferno. Né? Esse lugar tão terrível, inclusive, que a própria palavra de Deus descreve para nós no Evangelho de Marcos, né? Ele fala sobre isso no versículo 43 e 44, 43 e 44, né? Diz assim: e se a tua, vou pegar aqui para vocês lerem. E se a tua mão te escandalizar, corta, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o fogo, para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. No verso 44. Então veja aí como que a palavra de Deus e o próprio Deus, né, ele mostra esse amor dele tão grande para nós, dando o seu Filho para que nós então pudéssemos ser livres, libertos justamente dessa condenação do inferno. Então, Rosa e Tamar, é o único meio então do homem ele se desvencilhar, né, dessa condenação, desse lugar terrível que a Bíblia descreve, é por meio de Jesus. Então eu estaria aqui até falando uma mentira para vocês se eu falasse que a salvação ela vem, né, de uma religião, a salvação ela vem do batismo, a salvação vem de você do autismo da igreja, né? A salvação ela vem de outro meio, não, a salvação, as Sagradas Escrituras falam que a salvação vem por meio de Jesus. Então Deus amou a cada um de vocês. Ele amou tanto, a ponto dele mesmo dar a sua vida, né? Nós sabemos que Jesus é Deus, né? É o único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, né? Deus e o Espírito Santo é a mesma pessoa e ele deu a vida dele por amor a vocês e por amor a mim também, né? A cada um de nós. Então, ele ama vocês. Apesar dessas dificuldades que vocês têm passado, né? A palavra de Deus fala que isso é, infelizmente, por conta, né, do pecado que o homem vive, vem essas doenças e tantas coisas, né, acarretando aí, acarretada pelo pecado em nossas vidas, mas eu sei que Deus ele tem um propósito em tudo isso, ele tem dado força para vocês, e principalmente ele deseja salvar a alma de vocês. Então, lembre disso, né, que Jesus ele ama vocês. Apesar de nós sermos pecadores, não merecermos, ele nos amou tanto a ponto de dar a vida dele pelos nossos pecados, né, a fim de perdoar os nossos pecados, nos salvar dessa condenação do inferno, né? Então é importante nós pensarmos nisso e sabermos, né, sobre essa questão. A palavra de Deus então nos diz que o que nós necessitamos para ser salvo é crer em Jesus, é crer que esse sacrifício, nós chamamos de sacrifício vicário, né, a obra vicária de Cristo, ela é suficiente para justamente perdoar os nossos pecados, salvar a nossa alma. Então, Tamar, Rosa, o texto bíblico, inclusive, nos diz, e aparentemente pode ser que vocês até fiquem assim, mas é tão fácil assim, né? A salvação é tão fácil assim, é só crer em Jesus e reconhecer que nós somos pecadores, né? Pedir para Ele salvar a nossa alma, é só isso que deve ser feito. E eu digo para vocês, né? Exatamente. A palavra de Deus fala isso, né? E é exatamente isso que nós temos de fazer. Crer em Jesus mesmo e entregar, né, as nossas vidas ao Senhor. Olha esse texto aí, ó, Romanos capítulo 10, versículo 9. Fala justamente sobre isso. Ó. A saber que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, olha só, né? A salvação é simples.
Muito simples mesmo, né? O texto aí diz, eu preciso o quê? Que a minha boca, né? O texto fala aí, ó, saber se com tua boca eu preciso confessar com a minha boca ao Senhor Jesus. Ou seja, confessar que Jesus, ele de fato é o Cristo, ele é o Redentor, né? Ele é o Salvador. Eu preciso crer nisso mesmo, com todas as minhas forças, que Jesus, ele tem o poder de perdoar os meus pecados, salvar a minha alma e me manter salvo, inclusive. Então é isso, né? O crer aqui para a salvação é isso. Não é só crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus, ele veio nesse mundo, morreu na cruz. Tá, tem um monte de gente que crê dessa forma e mesmo assim ainda estão perdidos. Justamente por quê? Porque não creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não foram até a presença dele, né? Confessar a ele com a sua própria boca. Então o texto diz isso: com tua boca confessares ao Senhor Jesus. Em teu coração você crê que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Né? O texto, verso 10, ele diz, né? Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é com a sua boca você deve confessar, com o seu coração crer unicamente, exclusivamente Jesus. Jesus, ele é poderoso para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma e te manter salvo pela eternidade. Não é você também que vai se manter salvo, né? Como algumas religiões, inclusive, querem dizer, né? Que você tem que perseverar, você tem que viver certinho para você ir para o céu e tal. Não, o homem não tem essa capacidade de viver certo, né? Nós pecamos constantemente. Agora é óbvio, nós vamos tentar, né? Não pecar tanto, mas nós pecamos. Então, crer em Jesus mesmo, confessar a Ele como seu único e suficiente Salvador. Então, Rosa e Tamar, né? A salvação é simples mesmo. É simples. É simples justamente porque Deus, ele nos ama, ele não quer que nenhum de nós se perca. Se fosse, de repente, pelas obras, muitos não teriam condições, né, de alcançar, até mesmo por conta da paridade que nós temos, né, e a questão de riquezas, né, uns mais ricos, outros mais pobres, uns teriam condições de fazer mais obras, outros menos obras, e aí a gente teria esse grande problema. Mas o fato é que crer em Jesus, aí todo mundo consegue só querer, né? E com a sua boca confessar o Senhor Jesus, ou até mesmo o seu pensamento, eu sempre penso falar a boca, né? Mas às vezes a pessoa não tem condição ali da fala, até é enferma e tal, mas ela às vezes tem capacidade ali de pensar, né? E levar seu pensamento a Deus, confessar Jesus como seu Salvador. Isso vai fazer ela ser salva, né? Então, essa facilidade porque Ele nos ama. Eu costumo sempre dar esse exemplo, né? Sei lá, quando seus filhos, né, eram pequenos, quando vocês compravam alguma coisa para ele, um doce, uma bolacha, alguma coisa assim, vocês não deixavam na parte mais alta da casa, lá, né, escondido para ele comer. Ah, você vai ter que achar agora, né? Um menino lá de 2 anos, né? Pelo contrário, vocês pegavam aquilo, colocavam lá em cima da mesa, de repente a Rosa, né, já abria ali, se era um Danone, já perzinho, tudo, já para o menino ter facilidade, né? E justamente o pai, a mãe faz isso porque ama, né? O filho quer dar ele o melhor. A mesma coisa Deus. Por isso a salvação é tão simples. Deus nos ama tanto que Ele não dificultou. Ele deixou a coisa tão simples a fim de que uma criança, né, de 2, 3 anos ela consiga entender o Evangelho e consiga, inclusive, pedir para que Ele perdoe os seus pecados, salve sua alma. Então a salvação é isso. Qualquer coisa contrária a isso que vocês ouviram, né, é errado. A Bíblia não fala nada sobre isso. Vocês viram, né, nos textos bíblicos mesmo, né, que nós apresentamos aí para vocês. Então, a salvação é isso. Vocês precisam crer. Jesus é o único meio de salvação. Vocês precisam crer que aquela obra dele, né, de morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitar ao terceiro dia, aquela obra que ele fez, ela é suficientemente poderosa para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma. E Jesus, ele é poderoso para te manter salvo, né? Como ele diz lá, nós acabamos de ler ainda há pouco, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Ou seja, uma vida sem fim, uma vida que não vai acabar, uma vida, não essa vida aqui, né? Mas uma vida gloriosa a qual Deus tem preparado para nós na eternidade, né? Sem sofrimento, sem dor, sem doenças. Né? Isso é maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Então, crer nisso e com a sua boca confessar. Então, vocês desejam, né, nesse momento entregado de vocês a Cristo, eu vou fazer uma oração aqui, à medida que eu vou fazer ela pausada, e você então faça a mesma oração daí, você vai repetir essas palavras, né, que eu vou falando aqui. E à medida que você for orar, né, for repetir essas palavras, faça com fé mesmo, de todo o coração mesmo, se entregando de fato a Cristo Jesus. E eu tenho certeza, né, a palavra de Deus, inclusive, nos diz, né, que é um coração arrependido, né,
Deus, ele obviamente, ele perdoa, ele salva, né? Então, a palavra de Deus nos ensina. Com certeza, né? Vocês receberão dele hoje mesmo a salvação, a vida eterna, tá bom? Então, eu vou fechar os meus olhos aqui. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que só o Senhor pode me salvar. Eu suplico ao Senhor que o Senhor perdoe os meus pecados e salva a minha alma. E me ajuda, Senhor, a viver para a tua glória. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. A palavra de Deus então nos ensina, né? Se você fez essa oração com fé mesmo em Jesus, você recebeu dele salvação, você recebeu dele a vida eterna. Então, se vocês assim desejarem, vocês podem fazer essa oração com fé, oração aí, vai receber dele a salvação, vai receber dele a vida eterna, né? Vão se tornar filhos de Deus. Ah, mas Misael, mas não é todo mundo filho de Deus? A palavra de Deus diz que não, né? A palavra de Deus nos diz que aqueles que creem em Jesus, recebem Jesus como seu único suficiente Salvador, é que é dado a eles, né, por Deus, o poder de serem feitos filhos de Deus, saber aos que creem no seu nome. Eu espero, né, que nesse dia em que vocês estão vendo esse vídeo, que vocês recebam verdadeiramente Jesus no seu coração. Esse era o maior desejo, né, do meu pai, de ver a família, né, toda aí em Miguelópolis salva. E isso aí por vezes, né, ficou de Cristo para muitos aí. E esse também é o nosso desejo, né? Nós temos orado, inclusive, para que Deus faça uma obra salvando os nossos familiares aí em Miguelópolis, né? E é o desejo dele, também o desejo dos meus avós, você sabe muito bem, e da minha tia, né? Inclusive minha tia Luzia, né? Minha neta, que entrou em contato comigo, falando a respeito da saúde de vocês. Até tentei, né, ir lá visitar Itamar em Ribeirão. No dia que eu estava indo para lá, ela falou que já tinha recebido alta já. Aí acabou não dando certo de ver, né, Itamar lá, orar por ele lá. E até falar essas palavras que era o que eu mais queria também, pegar, né, o evangelho da salvação para vocês. Mas a gente continua orando por vocês. O nosso desejo é que vocês entreguem a vida de vocês a Jesus, tá bom? Quero orar mais uma vez aqui, ainda que a distância, né, por um vídeo, mas eu quero orar por vocês, pela família de Lopes. Tá? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por recursos até mesmo tecnológicos que o Senhor nos dá. Nós podemos gravar vídeos, falarmos do amor do Senhor, do Evangelho da Graça de Cristo, dos nossos parentes à distância como nós estamos. Eu suplico ao Senhor, ó Pai, toca no coração do Itamar, da Rosa, salva, ó Pai, a alma deles, dos nossos demais familiares ali também no Lopes. Eu sabe, ó Pai, quanto nós desejamos que eles entreguem suas vidas ao Senhor, que recebam como seu único sustento. Então, Pai, continua abençoando aquele povo ali, vida ali, para que eles possam conhecer a Cristo, ó Pai, quanto antes. Também pedimos, ó Pai, continuamos a pedir ao Senhor interceder pela saúde da Rosa, do Amar, o Senhor continue colocando as suas mãos, curando cada um. Pedimos, no nome santo, precioso nosso Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês, né? Espero ver vocês em breve também, nos assim nos ajudando, ou pelo menos ter notícia, né, de que vocês tomaram essa decisão e também entregar a vida a Jesus, né, que também tiveram já uma boa melhora também de saúde, né? Que Deus tem poder, né, para curar a cada um. Se assim ele desejar, assim ele fará, com certeza. Nós continuamos a oração com vocês, tá bom? Deus abençoe. Até mais.